Oi gente, eu sou a Nina e bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser sobre Os 13 Porquês de Jay Asher. Esse livro é um pouco diferente dos outros sobre o qual eu resenho, porque os outros normalmente são fantasia e tem algumas coisas diferentes assim. E esse é um livro de drama, é um livro mais pesado, e ele é bem curtinho, é volume único. Então é um livro diferente, mas eu quis muito resenhar ele porque eu gostei muito do livro. E eu acho que é um livro que todo mundo devia ler, então eu quis falar sobre ele com vocês. O livro conta sobre um garoto chamado Clay. Ele recebe uma caixa cheia de fitas e ele descobre que as fitas são de uma antiga colega dele, Hannah, que cometeu suicídio um tempo atrás. Cada fita é sobre uma pessoa e uma coisa que ela fez que levou a Hannah a cometer suicídio. As pessoas que estão nessas fitas vão recebendo e vão passando para as próximas da lista, até que chega no Clay e ele não sabe o motivo dele estar nessa lista, ele não sabe o que ele pode ter feito que levou ela a cometer suicídio, e daí ele fica obcecado com as fitas até saber o motivo. É um livro muito facinho de ler, é muito dinâmico e é muito legal a estrutura dele, porque é intercalado as coisas que ele está ouvindo das fitas, do ponto de vista da Hannah, e os pensamentos dele, as coisas que ele está pensando, que ele está vendo enquanto ele está ouvindo. E isso é muito legal porque você vê dois lados de uma mesma história, o ponto de vista do Clay e o ponto de vista da Hannah. E isso é muito legal de ver. Junto com as fitas vieram um mapa para orientar as pessoas, porque ao longo das fitas ela vai descrevendo os lugares e ela aponta no mapa onde seriam os lugares. Então as pessoas podem ir para esse lugar enquanto elas ouvem a fita e entender direito o que aconteceu. E esse mapa está presente no livro. O mapa aparece nas contracapas, aqui e aqui. Então dá para o leitor ir se orientando também. Eu vou começar com os spoilers, mas antes de começar, quem chegou até aqui do vídeo e ainda não leu, leia, porque é um livro muito bom. Tem os assuntos mais pesados, que quem não gosta desses tipos de assunto não devia ler, mas fora isso, é um livro que todo mundo devia ler, porque fala de um assunto muito sério, que é o suicídio. E ele explica também alguns problemas da vida, umas coisas que a gente não percebe. Então é um livro muito bom, que todo mundo devia ler para entender as coisas melhor. E eu recomendo muito para qualquer um. E se você leu ou vai ler, passe para as outras pessoas, vai espalhando esse livro porque é um livro muito bom que todo mundo devia ler. Então agora eu vou começar com os spoilers. Mesmo sabendo que a Hannah está morta, que ela já cometeu suicídio, eu tive uma esperança de que ela pudesse estar viva no final. Eu achei muito triste as cenas que o Clay ouvia sobre a fita dele e sobre o que aconteceu depois, e ele ficou tão devastado, e foi tão triste de ver, e como a morte dela afetou mais de uma pessoa, e foi muito triste, e eu fiquei com essa esperança, mesmo sabendo que era uma esperança boba, de que eu estava enganada, de que eu estava me iludindo, eu fiquei nessa esperança de que ela pudesse ter fingido cometer o suicídio, alguma coisa estilo Pretty Little Liars, e mandado as fitas para ensinar as pessoas a prestar atenção com o que elas fazem, e depois ela ia aparecer e só dar esse susto nas pessoas para elas pensarem antes de agir. Mas daí o final chegou e ela não estava viva e eu fiquei muito triste. Mesmo já esperando isso, eu tava com essa esperança de que ela podia estar viva. Um dos motivos pelo qual eu esperava que ela estivesse viva é que esse foi o primeiro livro que eu li depois que eu terminei a trilogia Legend. Daí ficou na minha cabeça, eu assimilei o Clay com o Day e a Hannah com a June. Então eu imaginava a June cometendo suicídio e deixando as fitas pro Day. Isso esmagou meu coração mais ainda. Eu acho que a mensagem desse livro é uma mensagem muito boa, por isso que eu recomendo pra todo mundo, que eu acho que todo mundo devia ler pra prestar atenção nisso. Eu chorei bastante nesse livro. É um livro muito pesado, é um livro com um assunto bem forte, mas é um livro muito recomendável. Eu adorei ter lido ele, porque depois que eu li ele eu aprendi muitas coisas, e depois de ter lido eu vi o mundo de forma diferente, eu pensava mais antes de agir. Então foi um livro que me marcou bastante, tá marcado como um dos meus favoritos. A Hannah explica no começo que não foi um motivo que fez ela cometer o suicídio, foram vários motivos, alguns pequenos que os outros podem achar bobos, mas tudo isso se juntou até o momento que ela não conseguia mais aguentar, e foi por isso que ela fez o que ela fez. E daí deixa essa mensagem de que as coisas pequenas importam, essas brincadeiras que a gente faz com os outros, alegando que é só brincadeira, zoando os outros e fazendo uma brincadeirinha, e a pessoa ri também, ela vai na onda, e a gente acha que não é nada, mas sempre fica cutucando. Isso pode afetar a pessoa, então você tem que pensar bastante antes de falar alguma coisa pra alguém, pensar em como isso pode afetar na pessoa. Eu acho que essa é uma mensagem muito legal, porque às vezes a gente faz essas brincadeiras sem nem mesmo perceber. É uma brincadeira inocente da nossa parte, na maioria das vezes, mas a gente tem que parar pra pensar, pra ver se a gente tá exagerando, como a pessoa tá lidando com isso. Às vezes a pessoa pode até levar a brincadeira, mas a gente tem que ver
se realmente magoou ela. É um livro que me fez pensar muito nisso, né? Nessas brincadeirinhas que a gente faz, achando que é só brincadeira, mas que pode ter um pouco mais por trás. Então, isso foi uma mensagem muito boa do livro. Outra mensagem muito boa desse livro é a questão do próprio suicídio. No momento que a Hannah começa a ir para essas aulas do estilo terapia, que ela deixa um bilhete anônimo dizendo que ela gostaria de falar sobre o suicídio, porque ela estava pensando nisso, mas ela estava querendo se livrar dessa ideia. Às vezes as pessoas começam a criticar, dizer que quem quer que deixe esse bilhete só quer atenção e que não deve levar a sério, e ela começa a se sentir mal. E eu acho que essa é uma outra mensagem muito importante do livro. Claro, tem algumas vezes que a pessoa ela ameaça o suicídio mais para chamar a atenção, mas mesmo quando é assim, a gente não deve fazer pouco caso da situação, porque é um assunto muito sério e a gente tem que levar ele a sério. A gente tem que levar ele a sério e a gente tem que conversar. A Hannah estava sofrendo e ela só queria conversar um pouco sobre isso, ver a opinião dos outros. Alguém falasse alguma coisa que fizesse ela desistir do suicídio, mas o povo levou como uma coisa que não devia ter importância e ela se sentiu muito mal com isso. Outra coisa é a questão da amizade. A Hannah, no final das contas, ela só queria uma amiga, uma pessoa que entendesse nessa situação, ela só queria uma amiga que não se importasse com os boatos, que ficasse do lado dela, que se importasse. E ela não teve isso, foi por isso que ela cometeu o suicídio. E eu acho que essas foram lições bastante importantes que o livro passou. Então eu acho que é muito importante todo mundo ler para parar para pensar nisso. E no final a Hannah deixa essa mensagem de que a gente tem que estar atento com os outros. Às vezes eles podem parecer felizes, mas prestando atenção, eles não estão bem e eles só precisam de alguém para ouvi-los, para ficar do lado, para não acreditar nos boatos. E daí é quando o Clay percebe que a Sky, que é uma outra garota da escola, também estava com o mesmo problema que a Hannah, e ele vai atrás dela no final do livro para fazer para ela o que ele não pôde fazer pela Hannah. É um livro triste, é um livro que tem assuntos mais pesados, mas eu adorei ele. É diferente dos livros que eu costumo ler, mas eu adorei e eu queria muito falar sobre ele com vocês, porque eu achei um livro maravilhoso que todo mundo devia ler e que todo mundo devia indicar para as outras pessoas, porque trata desses assuntos e faz a gente ver coisas da maneira diferente. Essa foi uma resenha mais diferente, foi uma resenha mais profunda e mais triste, mas é realmente porque eu gostei bastante do livro, eu queria comentar ele com vocês. É um livro que eu gostei bastante, eu adorei as mensagens que ele passou e eu gostaria que mais pessoas conhecessem o livro, mais pessoas entendessem essas mensagens. Então o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que você tenha gostado do livro, se você leu, e se não leu, espero que você leia, que você indique para as outras pessoas. Então é isso, gente, obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.